24º dia de propósito para a Quaresma. Hoje é sexta-feira da terceira semana da Quaresma e o propósito para o dia de hoje é cumprir uma obra de misericórdia corporal. E eu vou deixar aqui 7 obras de misericórdia corporais que podemos fazer. Eu até aproveitei para me aprofundar nesse assunto aqui porque eu não conhecia exatamente como fazer. De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Desafiava Tiago as primeiras comunidades cristãs. Desde o início que a igreja apresenta uma lista de 14 obras para o cristão colocar em prática a sua fé. Até porque uma fé sem obras é uma fé morta. Já disse isso várias vezes por aqui. Mas afinal, o que são obras de misericórdia corporais? Dar de comer a quem tem fome. O povo bíblico sempre deu grande atenção aos pobres, mas será a partir de Cristo que tal atenção se torna central e a obra primordial. De tal modo é essencial que Bento XVI escreveu na encíclica Caritas in Veritate: os direitos à alimentação e à água revestem um papel importante para a consecução de outros direitos, a começar pelo direito primário à vida. Trata-se do inviolável direito à vida. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística informam que em Portugal, cerca de 25,6% das pessoas estão em risco de pobreza, um quarto da população do nosso país. Quem está à nossa volta que necessita de ajuda alimentar? É para olharmos para as pessoas com um olhar de misericórdia, com a função e o intuito realmente de ajudar. Se você não quer fazer essa obra por si próprio, mas tente apoiar, então, alguma instituição que promove esse auxílio. Dar de beber a quem tem sede. Jesus disse: quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa, diz lá em Mateus 10. Por um lado, a água é imprescindível à vida. Como diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, a condição para o exercício dos outros direitos humanos. Por outro lado, também é o consolo e o novo alento daqueles que estão cansados, daqueles que trabalham. Será que eu estou amparando e consolando as pessoas ao meu redor? Será que eu sou capaz de dar um simples copo de água a todo aquele que me pede? Ou será que eu já olho com um olhar julgador de que aquela pessoa vai me fazer o mal? Vestir os nus. O padre teólogo Pierre Ninotti recorda o gesto de São Martinho de Tours, que ofereceu metade da sua capa ao mendigo que se cruzou no seu caminho. Na noite seguinte, conta o autor, Cristo apareceu-lhe vestido com a metade da capa dada para lhe agradecer o seu gesto. É significativo como esta história antiga representa as palavras de Jesus: cada vez que fizestes um ato desse, a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Sempre tem pelo menos uma peça de roupa no nosso guarda-roupa que a gente não dá importância e não tem usado há tanto tempo. Por que não doar essa peça de roupa para uma pessoa que precisa? Devemos nos desapegar dos bens materiais. Às vezes a gente não está usando, mas também não quer se desfazer daquilo porque acha que em algum momento vai usar. Aí só vai ajuntando cada vez mais coisas, comprando mais coisas e aquilo vai ficando ali, mas a gente também não desapega. Então vamos vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos, que não é dar pousada no sentido literal da palavra, mas é dar um teto, acolher aquela pessoa de alguma forma. Na maior parte da sua história, os israelitas foram um povo estrangeiro, peregrino, de tal modo que a hospitalidade é muito valorizada. Na parábola do bom samaritano, Jesus ironiza com os seus ao apresentar um samaritano estrangeiro como exemplo de quem acolhe, cuida e de quem oferece um teto para aquele que está em necessidade. O problema dos refugiados é uma realidade premente que necessita da ajuda de todos. Além disso, é sempre necessário auxiliar as instituições que diariamente combatem os problemas da vida do sem-abrigo. E às vezes você pensa, mas eu não tenho condições de dar um teto para essa pessoa, de ajudá-la dessa forma. Mas você pode ajudá-la procurando um emprego, talvez. Pode ajudar a procurar alguma instituição, algum abrigo que pode abrigar aquela pessoa que se encontra na rua para que ela tenha um teto. Então as nossas ações
positivas, mesmo que não seja você exatamente a fazer aquele ato, mas você tem como ajudar, eu e você, né? Assistir os enfermos, dar assistência aos enfermos. A doença faz parte da condição humana e ninguém pede para ficar doente. De tal modo que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós se depara com ela, infelizmente. Nesses momentos é muito importante o apoio e o auxílio daqueles que nos são próximos. E devemos olhar, tanto é que é um dos sacramentos, a unção dos enfermos. Olhemos para as pessoas que estão em enfermidade. Não vamos descartar os doentes da sociedade, das nossas vidas, do nosso vínculo de amizade ou do nosso vínculo familiar. Nesse momento que a pessoa mais está precisando de ajuda, vamos acolhê-la, levar uma palavra amiga, oferecer os nossos ouvidos para que a pessoa fale, ou oferecer o nosso colo, nosso abraço, nosso tempo, nosso ouvido para que aquela pessoa possa chorar, ou falar, ou pedir um conselho, ou nos dar um conselho também, porque é nos momentos mais difíceis da vida que nós temos os maiores aprendizados e muitas vezes até nos aproximamos mais de Deus. Então que possamos ter um olhar de misericórdia para quem está enfermo, orando também como sempre, mas também tendo esse afeto, esse serviço vivo, visitar os presos, que muitas vezes nos julgamos superiores às pessoas que se encontram no cárcere, e isso não é algo que muitos querem fazer. Mas quando Jesus é crucificado, São Lucas refere outros dois malfeitores, sem mencionar que um é bom e outro mal, como tradicionalmente interpretamos. Fato é que um deles, não sabemos se é o da esquerda ou da direita, se considera culpado, e todavia nesse mesmo dia Jesus diz que até o final do dia estará com ele ao paraíso. Quando o Papa visita um presídio na Bolívia, ele disse que quando Jesus entra na sua vida, uma pessoa não fica detida no seu passado, mas começa a olhar o presente de outra forma, com outra esperança. A visita aos presos deve ter presente não só o preso, mas a sua família, cuja punição também atinge. E se somos cristãos de verdade, devemos acreditar e desejar a melhora do outro. E quem somos nós para julgar? Se o próprio Deus convida cada um de nós para irmos até Ele da forma em que estamos. Claro que depois que o conhecemos, não devemos permanecer da mesma forma, pois devemos lutar para sermos santos cada dia mais. E é uma luta diária, né, gente? Porque é muito difícil. Mas o Senhor nos convida a irmos até Ele da forma em que estivermos. Enterrar os mortos. Ninguém gosta de enterrar os mortos. Ir a um velório, ao enterro, não é algo que agrada a ninguém. Tem gente que fala, eu não vou porque eu não gosto, mas ninguém gosta. Só que aquela família, aqueles amigos estão precisando de consolo, e ir até lá, prestar as nossas condolências, dar o nosso ombro amigo, prestar a nossa solidariedade, também é uma obra diante do reino de Deus. Esta é a única obra de misericórdia que Jesus não menciona nos evangelhos, porém era uma prática comum do judaísmo, assim como na transversalidade das culturas e religiões. Percebe que essas obras de misericórdia corporais são atitudes simplíssimas, mas que nos santificam, né? A cada dia e a cada ato desse. E é isso que devemos buscar, a santidade, pois o Senhor nos convida a isso. E também não se esqueça de, além de cumprir pelo menos uma obra de misericórdia corporal, ir à Via Sacra, pois hoje é sexta-feira e todas as sextas-feiras da Quaresma somos convidados a ir a participar da Via Sacra. Não se esqueça que estamos juntos por uma santa Quaresma.